Olá, olá, estão vendo? Sim. Sim, Olá? Agora sim. Agora sim. Agora Boa perfeito. noite. Tá, agora está Olá. gravando. Vamos lá. Vamos agilizar por causa do tempo também, tá, pessoal? Porque a gente perdeu 20 minutos. Então, vou começar. Bem-vindo todos. Eu sou Ana Paula. Eu sou uma advogada internacionalista há anos na ativa, 15 anos na ativa. Trabalho na área da propriedade intelectual, dos contratos internacionais e do comércio internacional. Estou integrando agora a equipe de um escritório de São Paulo e Lisboa, que trabalha agora com... Eu também trabalho com direito ambiental internacional, Climate Change Legal Frameworks, inovação, tecnologia e direito digital, Sustainable Impact Finance, Startups and Impact Mechanisms. É um escritório que é mais que meu sonho integrar a equipe desse escritório. Não vou encerrar o meu CNPJ de jeito nenhum, continuo atendendo várias empresas, tá bom? Através desse CNPJ. E aí é isso. Agora com a palavra o professor Nicola Minervini, que é uma referência em comércio exterior para todos nós. Olá, bom dia para todos. Mil desculpas por este problema técnico. Só no segundo link que consegui me conectar. Provavelmente o problema é que eu uso um Apple e o Apple é complicado para software do tipo Microsoft. Mil desculpas pelo tempo que vocês perderam, mas esperamos de recuperar. Bom, eu sou o Nicola Minervini, sou um formador e consultor de comércio internacional, mais que comércio internacional, de internacionalização. Estou há 47 anos nesse assunto, antes como gerente de exportação e depois como responsável marketing de uma empresa italiana, sueca, e depois trabalhei, obviamente, no Brasil. Desde 89, 88, me dedico a treinamento e mentoria. O meu tema é, basicamente, eu posso dividir em duas áreas. Para empresas que estão iniciando a exportar, procuro prepará-las no sentido de quais são os passos para errar menos, para encontrar a ruta para chegar no mercado internacional. Para as empresas que já têm muita experiência, nós temos um outro tipo de produto, que é o Export Checkup, quer dizer, uma avaliação da eficiência da gestão da exportação. Quer dizer, o que a empresa está fazendo eventualmente de errado, o que está fazendo certo, como corrigir a ruta. Eu tenho trabalhado 25 anos no Brasil e são praticamente quase que 50 anos que tenho operado, atuado na América Latina. Bom, vamos direto ao assunto. Então, o nosso tema, obviamente, é a exportação e os aspectos legais. Antes de tudo, agradeço o convite da Ana Paula. É um tema extremamente interessante e importante, porque nas minhas décadas de gestão da internacionalização, eu ouço muito falar da parte técnica, de documentação, de financiamento, pagamento, marketing, de vez em quando, comunicação, mas é deixado de lado, infelizmente, o tema de aspectos legais. Não se dá, na minha opinião, a devida importância. Então, aproveitando do convite da Ana Paula, achei super interessante esse debate para ressaltar a importância e dar a entender que a gente perde um montão de dinheiro por falta de conhecimento de aspectos legais, contratos mal feitos, ausência de contratos, não registro de patentes, etc, etc. Bom, obviamente, quem sabe muito mais do que eu é Ana Paula.
Então, Ana Paula, um primeiro convite para você. Um dos temas mais, digamos assim, relevantes na área de comércio internacional, e isso me toca em parte na área de marketing internacional, o assunto da marca. Como você sabe, existem empresas, Amazon, Google, etc., cuja marca vale N vezes quanto vale a mesma empresa. Claro, não todo mundo se chama Amazon ou Google, mas nós temos que cuidar da nossa marca, porque é um fantástico ativo da empresa. Então, Ana Paula, eu gostaria de ouvir de você, pelo menos nos conta uns 2 casos de falta de atenção que alguns teus clientes ou teus conhecidos tiveram, desventuras, prejuízos, por não ter atentado a esse detalhe da marca. A palavra está contigo. Então, pessoal, eu conheço o caso de uma empresa situada, vou dar um exemplo aqui do México, que não faz a menor diferença para o Brasil, e depois eu vou explicar a vocês o que acontece com a América Latina sobre esses temas. O negócio é o seguinte: a empresa de chocolate famosa lá no México queria exportar o chocolate dela para a França. Chegando lá, acertou tudo com o importador, distribuidor da mercadoria na França. E aí, a hora que foi entrar com a marca na alfândega, motivo, a marca que ela usa no chocolate dela já estava registrado lá na França. A empresa não teve o cuidado de registrar a marca na França antes de exportar o chocolate. O que aconteceu? Perdeu a mercadoria, porque chocolate é extremamente perecível. Tem também aqui fábricas brasileiras famosas. O Brasil também bate o recorde de desastre com propriedade intelectual. Marcas de calçados, uma certa marca de calçados também, foi exportar para a Alemanha e, mais uma vez, não olhou o bendito nome da marca. Chega lá impedido de entrar na Alemanha novamente pelo mesmo motivo, registro de marca. O que acontece, pessoal? Marca comercial e, regra geral, todas as propriedades intelectuais, eu vou colocar uma regra geral, porque, pelo princípio da territorialidade, marca comercial só vale no território em que a mesma foi registrada, tá? Então, se alguém chegar para você e falar assim, eu tenho uma marca internacional. Mentira, isso não existe. Em lugar nenhum do mundo existe esse termo. Então, antes de exportar, antes de internacionalizar uma empresa, precisa escolher o país, vai e registra. Vai e registra. Por quê? Porque se houver coincidências de nomes, sua marca já estiver registrada lá. E por que uma marca pode estar registrada, uma brasileira, pode estar registrada lá na França? Por exemplo, porque o francês passeou por aqui, viu, gostou do nome, registrou lá, simples assim. Ou o brasileiro participou de uma feira internacional e não teve o menor cuidado com a sua marca. Feira internacional é um problema sério com marca comercial. Por quê? Vai gente do mundo todo na feira, né? Aí gostou do nome da sua empresa, pegou e levou. E como é que você consegue proteger num país quando acontece isso? A gente espera que você, exportador, tenha a sua marca registrada no Brasil primeiro, tá? Porque se você tem uma empresa aberta aqui, a gente entende que você tem a sua marca comercial aqui no Brasil. Por quê? Depender do ramo de atuação, mesmo que for um chocolate, tá? A gente vê que existe um outro país que está registrado, está te impedindo de entrar nesse país, vamos chamar um jurídico interno nesse país e brigar pelo registro da sua marca. Isso é um investimento, acho que vocês conseguem entender assim, né? A marca comercial é um ativo mais caro que qualquer empresa tem, realmente ela é. Então, sempre primeiro partiu o registro do Brasil, depois vai em país por país.
Que país que eu devo fazer o registro de marca? Não me faça essa pergunta, por favor. Sabe por quê? Depois do desastre que aconteceu com a Disney e o seu Mickey no Paraguai, ninguém no mundo todo acredita que não tem essa coragem de pular um país. A Disney, há muitos e muitos anos atrás, entendeu o Paraguai como não sendo um país importante para o Mickey Mouse, tá? Com isso, uma empresa local registrou uma fábrica, tá? Com o nome Mickey e com o símbolo do Mickey da Disney. E hoje os tribunais superiores do Paraguai entendem que é um direito adquirido, tudo por causa das datas do registro, da data do Protocolo de Madrid do Paraguai, tudo por causa de datas, sabe? Então tem que se tomar muito cuidado com a marca, porque é prejuízo de milhões. Imagina o prejuízo da Disney no Paraguai, né? É só isso que a gente fala. Então, do brasileiro pode acontecer a mesmíssima coisa. Que país que eu faço que eu não faço? Gente, depende muito mais do tamanho da sua operação no seu mercado-alvo do que essa pergunta de eu falar que registro ou não registro. Entendeu? O webinar está com uma gravação, sim. Está estranho vocês não conseguirem entrar. Às vezes é o que o professor está falando. Apple, né? A Apple pode estar dando algum problema com a Microsoft. Então, vamos lá, professor. O que mais? Ok. Bom, Ana Paula, grato. Eu gostaria de complementar. Normalmente, eu sugiro aos exportadores de seguir esses passos. E vou contar alguns exemplos. Quando você está pensando de exportar em um determinado país, faça primeiro a pesquisa para ver se por acaso a tua marca já está registrada por alguém. Pode ter sido um ato de pirataria e tem muitos. Sim, tem Ato de muito. pirataria clássico, por exemplo, a Yoko Ono, a mulher do John Lennon, fez um processo em uma marca de cerveja da Espanha. Esse pessoal teve a criatividade de chamar a cerveja John Lemon. Estão de acordo comigo que John Lemon e John Lennon, obviamente, é tremendamente parecido. Obviamente, a Yoko Ono ganhou a marca. Então, pesquisa. Ou pesquisa para, por pura coincidência, tem uma marca muito parecida. Por exemplo, eu conheci uma empresa na Itália que faz amortecedores para caminhões, ônibus, e queria entrar no Brasil. Então, fez levantamento de mercado, investiu vários milhares de dólares para se implantar no Brasil, e a empresa é uma empresa de Bologna que tem a marca Sabot. Desculpe, Sabo. Sabo quer dizer Shock Absorber, que é amortizador em inglês, BO de Bologna, Sabo. Acontece que no Brasil o líder de mercado de guarnições para carros é Sabot, que é um sobrenome. Estão de acordo comigo que Sabot e Sabo é tremendamente igual. E mais, no mesmo setor industrial, autopeças. Então, obviamente, a empresa italiana poderia ter gasto alguns poucos dólares para um telefonema para verificar se Sabo ou Sabot existia algo de parecido. Ou, ainda estão falando de pesquisa, se a tua marca quer dizer uma coisa obscena. Por exemplo, eu mesmo levei o empresário italiano para o Brasil. Obviamente, eu, por ter morado no Brasil, sugeri para ele de trocar a marca para o mercado brasileiro. Ele, líder na Europa, a marca dele é a marca Piranha. Eu sempre pergunto para o pessoal qual foi a origem, como é que você pensou na marca Piranha? E ele me respondeu que, bom, devido que Piranha e o peixe aí de Amazonas, dos rios
E in 3 minutos aí, claro, um grupo de piranhas come uma vaca inteira. Piranha é algo de pequeno e extremamente eficiente, falando do antifurto para carros e, ovviamente falando do peixe piranha. Eu falei para ele, porém, que piranha no Brasil tem uma conotação não muito simpática. Então, o assunto era trocar a marca. Mas, obviamente, trocar a marca quer dizer etiquetas, homologação não era mais válida, era um monte de problemas. E aí, nós fomos para o Brasil, apresentamos um vídeo em uma grande empresa automobilística para vender o alarme para eles. E no vídeo aparecia uma empresa que trabalhava um monte de meninas, moças, etc., com uma blusa piranha. Moral da história, eu entrei numa oficina mecânica junto com o empresário e perguntei para o mecânico o que você acha de ter uma marca de antifurto piranha no Brasil. Vocês devem lembrar que tempo atrás o pessoal colocava etiqueta atrás do carro, tipo alarme Bosch, alarme Siemens, alarme X. Então ele falou, estou já pensando no adesivo. Cuidado, piranha a bordo. Bom, moral da história, o empresário então se convenceu a trocar de marca. Hoje em dia, eu não vou dizer a marca porque talvez alguns de vocês tenham um piranha a bordo, mas se vende no Brasil com uma outra marca. Então, pesquisa. Registro, ovviamente, como bem falou Ana Paula, primeiro você tem que colocar a casa em ordem. Primeiro você tem que registrar no Brasil. E aí depois, obviamente, dependendo da legislação, você vai registrando. E não acabamos. E tem que fazer também o monitoramento da marca, porque pode ser que alguém, não sei, digamos que eu registro a marca no Brasil Minervini, com I final, no setor de, sei lá, treinamento de exportação, e tem uma empresa que vai registrar a marca Minervino, com a O final. Estão de acordo comigo que Minervino e Minervini é muito parecido. E se um dos dois faz um trabalho mal feito, o outro será prejudicado. Então, quando alguém vai registrar o tal do Minervino, se tiver um monitoramento, vai brecar no início. Bom, então, esse é o assunto. Algo de triste que aconteceu comigo, então por isso que a gente pode perder um monte de dinheiro, na empresa na qual eu era gerente de exportação na Itália, culpa minha, a empresa perdeu $40.000. A empresa exportava aparelhos eletromecânicos, um aparelho custava ao redor de $30 a $35.000, são aparelhos para centrais hidroelétricas, termoelétricas, etc. Eu fiz uma feira na Argentina, generosamente distribuí cartão de visita, catálogo, etc., etc. E voltei para a Itália e durante a feira eu tinha recebido também vários possíveis candidatos a parceiros do Uruguai. Escolhi um deles e depois houve uma licitação internacional da empresa de energia elétrica do Uruguai. E através desse meu agente, nós participamos da licitação e ganhamos a licitação. Passaram meses, enviamos um container para Montevideo contendo contendo $400.000 de mercadoria. Não é que seja muita coisa, porque um interruptor custava ao redor de 30.000, para chegar a 400.000 não era uma grandíssima quantidade. Bom, moral da história, recebo uma mensagem do Uruguai dizendo não posso desembaraçar a mercadoria porque o legítimo proprietário da marca, vou chutar, sei lá, Pedro, se opõe ao desembaraço porque ele é dono da marca e ele não quer que entre no Uruguai um produto com a marca dele. Ovviamente esse senhor, vamos chamá-lo de senhor generosamente, esse senhor tinha registrado a nossa marca em nome dele.
Passa um certo tempo, ninguém reclama, então ele ficou dono da marca. O que você faz nesses casos? Digamos que tem duas opções legais. Uma faz um processo, mas o processo pode durar anos. E como vocês sabem, um container que fica parado no porto, cada dia tem uma determinada multa depois de alguns dias. A. B. O nosso cliente era a empresa de energia elétrica do Uruguai. E no contrato tinha, no caso de atraso por cada dia, terá uma multa de 0,15% sobre o valor total da mercadoria. Bom, moral da história. Multa de lá, penalidade daqui. A outra solução era comprar a marca de volta. Não vou mencionar uma solução ilegal, porque não seria o caso. Bom, moral da história, peguei o avião, fui para Montevideo, convidei a jantar esse senhor, e quando estava já depois de uma garrafa e meia de vinho, ele baixou as defensas e perguntei: quanto você quer para me vender a marca? Ele falou: que te parece de $40.000, que era 10% do valor do contenedor. O dia seguinte, nós fomos em um notário, uma espécie de tabelião, e eu entrei em posse outra vez da marca. Pena que eu não pensei isso antes, me teria custado $300 para registrar a marca e, obviamente, depois fazer o monitoramento. E, para terminar, no México, encontrei uma senhora que falou: olha, eu fui na Itália, comprei uma bolsa da Prada, in via Monte Napoleone, in Milão, mi custa una fortuna. Quando eu aqui no México compro Prada e custa muito pouco. Não sei porque o Prada na Itália e o Prada daqui tem preço diferente. Bom, acontece que no México tem um senhor que se chama Prada como sobrenome. Agora, podia fazer móveis, antifurtos, autopeças. Ele faz produtos que assemelham de longe aos produtos de Prada, obviamente. Prada, que não é uma empresa pequenininha, não esqueceu de registrar a marca no setor de artigos de couro, moda e companhia. Claro, tem determinados setores nos quais você, e mais ainda Prada, uma marca global. Bom, para terminar a conversa, então, no México tem gente que pode comprar Prada. Claro que Prada, o italiano, está fazendo um processo que dura anos, por isso que tem que fazer prevenir, é melhor do que remediar, tem que pensar antes. Porque se você pensar depois, na China vai te custar ao redor de $60.000 tentar recuperar a marca. Nos Estados Unidos, se fala, pode alcançar $1 milhão. Moral da história, marca não é brincadeira. Bom, fechando isso. Um outro tema também que a gente não dá devida importância é o assunto de patentes. A gente diz: não, mas eu registrei a marca, ponto. Não, não é ponto. A patente é aquilo que você criou. Claro que se você faz parafuso, por exemplo, ou faz produtos, digamos assim, onde não é muito relevante, mas por via da dúvida, se você inventou algo, se você está construindo algo, é necessário que você se preocupe muito da patente. Ana Paula, contigo, me conta umas duas desventuras sobre assunto de patente. Patente, gente, eu já atendi um caso de um empresário aqui brasileiro que criou uma máquina muito top. E essa máquina, ele fez o comércio dela para os Estados Unidos. Eu cheguei a perguntar para ele: você não vai registrar a sua patente antes de exportar sua máquina para os Estados Unidos? Não, não preciso. Não é o caso, sabe? Não preciso, não é o caso. Moral da história: o americano registrou a máquina dele nos Estados Unidos como sendo a patente lá.
consequentemente, volta para o Brasil, faz o registro aqui no Brasil e pisa, acaba com o negócio da pessoa aqui no Brasil, entendeu? Porque, imagina, você cria uma máquina. Geralmente, quando a gente faz máquina e patente de máquina, nós estamos falando de patente. A patente em si é das propriedades intelectuais das mais caras que a gente tem, é para a pessoa faturar milhões e milhões de dólares. Esse perdeu o negócio. Tem um caso de um mexicano também, que recentemente eu atendi, que virou para mim e falou assim que ele tinha uma patente internacional. Gente, não existe patente internacional também, sabe? Aí eu olhei assim e falei assim, tá. O produto dele é da área de armamento. É vendido para 20 países, tá? É uma patente. E só estão fazendo o registro da patente no México e no Brasil. Eu vou falar com vocês. Eu, a brasileira, não sou a advogada que o mexicano vai escutar. Vocês estão entendendo? Deveria sair do México o conselho de que, meu querido, se você exporta a sua patente para 20 países, em 20 países a patente precisa ser registrada. Existe caso também, um caso que até o judiciário brasileiro interfere, porque briga, gente, né? Vai tanto arbitragem, mediação, como também vai para o judiciário, de uma patente do tipo modelo de utilidade. Essa, então, é essa RAS. Existe um produto, vamos supor, minha mão aqui, esse modelo de utilidade seria juntar aqui nesta daqui. Geralmente, é uma patente que facilita, que moderniza, é um equipamento, é alguma coisa que junta em uma outra patente. Só que, vamos chamar a atenção de vocês, antes, o primeiro passo para você construir um modelo de utilidade em cima de uma patente já constituída é pedir autorização para o dono da patente. Ele é do Irã, ele é do Iraque, ele é dos Estados Unidos, de onde ele é? Vai achar o detentor dela, primeiro. Vai pedir autorização para fabricar esse modelo de utilidade nessa patente. Por quê? Porque essa pessoa que fez isso aqui, ela vai exportar. Na hora que ela exporta, gente, se ela cai num país que a patente de baixo já está registrada, ela me arruma uma confusão. Eu nem vou contar para vocês assim, alta, porque já tem um registro da de baixo, a de cima não aceita, porque o outro não aceita aqui. E sempre, no caso de patente, os processos são milionários mundo afora. E isso é uma propriedade intelectual que não pode deixar de registrar. Nem no o Brasil, gente, ele hoje anda rápido para patentes verdes, que a gente chama, porque a gente usa o trânsito prioritário no registro e até 2 anos as patentes verdes estão conseguindo ser registradas por aqui. Tudo depende da gente conseguir fazer um trânsito prioritário para poder, no registro da patente, para dar uma agilizada, de no máximo 7 anos. Tem pessoal da área, né, verde está conseguindo 2 anos. Eu já vi pessoal de cosmetologia verde conseguir 8 meses no Brasil, já vi 2 anos, a maioria de 2 anos. Então, assim, o Brasil está trabalhando para poder agilizar, mas é uma propriedade intelectual, assim como direito de autor, música, software. Nós temos 1 milhão de propriedade intelectual. Toda vez que tem uma propriedade intelectual, tem que verificar como vai exportar, seja um contrato de software, o que for, eu vou exportar para quem? Onde esse país, como é que é a legislação desse país em cima deste produto, o que incide neste produto? Porque não é só consumidor tributário, não é só a marca, e pode ter a patente, sabe? Muitas vezes também até o desenho industrial. Então, a gente tem que ter sempre o cuidado de impropriedade intelectual, lembrar, em regra geral, que tem o princípio da territorialidade. E depois a gente tem que procurar país por país. O Igor levantou a mão, você quer falar agora, Igor? Boa tarde, boa tarde. Vocês me escutam? Olá, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ana Paula. É uma honra aqui estar falando com vocês.
Então, eu tenho uma comercial exportadora e, no caso, eu sou só intermediário, né? A gente trabalha com exportações indiretas. A gente está aqui na América Latina e tal. Aí eu queria perguntar o seguinte, no caso de uma intermediária, eu preciso me preocupar com algum tipo de registro lá no caso da gente, a gente compra o produto a granel, vende para o país, aqui na América Latina, eles invasam e vendem, e a empresa importadora vende com a marca deles. Aí vamos supor, se aparecer uma empresa de comércio exterior, de comércio internacional, também lá, com o mesmo nome da minha comercial exportadora, ela pode e importar os mesmos produtos, ela pode dizer, não, você não vai poder atuar aqui porque você não tem registro no meu país, mas eu tenho registro, isso, eu posso ter algum problema com isso? Ou é só... Pode. Sim, Pode ter, sempre vai ter um problema, sabe? Porque, assim, apesar de que você trabalha com produtos a granel, o que tem um produto a granel? Ele não tem marca, certo? Então, por exato. exemplo, uma pessoa num país, vamos supor, lá na África, resolve trabalhar com uma marca em cima daqueles produtos. O que eu aconselho pessoal do agronegócio brasileiro, seja boi, seja café, seja qualquer coisa, é sempre ter um contrato escrito da operação, tá? Porque se você vai vender para a pessoa criar uma marca naquele país, isso tudo tem que estar muito detalhado no contrato, porque se acontece uma coisa dessa, de alguém registrar um nome, vai inviabilizar a operação. Aí você vai ter que inventar outro nome. Isso por quê? Porque geralmente quem está importando, ele cria sim, né? Tem a Anvisa local e ele também cria a marca, né? Ele cria uma marca para poder trabalhar com aquele ali. Ele sempre cria. O brasileiro geralmente não vende muito produto manufaturado de alimentos, né? A gente tem casos de sucesso, vários e vários casos, mas não é muito comum. Mas se o pessoal não toma conta também, perde o direito, tá? De trabalhar Então, em qualquer país. Por quê? A pirataria, gente, o que a gente chama de pirataria? É um crime que é praticado no mundo inteiro, China, Estados Unidos, Brasil, etc. e tal. Tem aquelas pessoas oportunistas que registram marcas no nome das empresas para vender e para dar um prejuízo. Aqui no Brasil, eu atendi recentemente um caso de uma empresa que importava um material da China, que eu nem posso dizer o quê, porque senão vocês vão achar. Ela importava o material da China e a China não se preocupou com a bendita marca no Brasil, entendeu? Só que a marca já tem uns 10, 15 anos que está aqui no Brasil, ela tem fama. E agora o chinês está querendo do brasileiro a marca. O brasileiro já falou comigo que não vai passar a marca para ele. Não vou passar de graça, eu vou vender a marca. E o chinês não entra em contato comigo, você entendeu? Porque se o chinês entrasse em contato comigo, eu falar assim, olha, se você tem sua marca já sólida na China e em alguns outros países, vamos entrar no judiciário brasileiro que você ganha ela de graça. De graça, gente. É lógico, vocês entendem? Porque quando briga no judiciário, mas se você não brigar no judiciário, você vai ser obrigado a comprar. Aí, às vezes, a pessoa pede $200 mil, $20 mil, 2 milhões de dólares em cima de uma marca. Entendeu? Então, às vezes, você entrar para um país, né, o judiciário sai mais barato que pagar 2 milhões, até que $200 mil sai mais barato. O Brasil, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, não. Mas a gente tem sempre que ter o cuidado. Comercial exportadoras, a não ser que você tenha a sua comercial exportadora operando diretamente no país que você citou, ela está lá também, ela está aqui no Brasil, está lá também, ela precisa de registro. Ela precisa de registro, a empresa, o nome dela aqui no Brasil e precisa também no exterior, porque senão vem algum esperto e tira o nome. entendi. Se não tiver o lastro da marca mundo afora, aquele lastro de marcas de sucesso tipo Havaianas, vamos dar um exemplo aqui, ó, se não tiver esse negócio fincado aqui no Brasil, vai ser super complicado provar no país Y, tá? Então, quando você tem uma marca que tem 10, 15 anos, 5 anos aí, que você vai exportar,
é fácil a gente mostrar o registro dela aqui no Brasil, no outro país, que você tentou, mas tudo é um processo. E como processo, tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Sim. É Então, muito complexo. sim. Então, no caso, eu sendo uma comercial exportadora só intermediária, sem atuação direta no país de destino, então você me indica ainda fazer algum registro lá, né? Ou não? A gente faz Eu essa acredito intermediação. que não. Eu acredito que não. Na teoria, eu acredito que não. Mas o que acontece? Se você usar um nome muito comum, que tem uma chance de ser registrado em algum desses países, você pode ter certeza que um dia você pode perder a chance de trabalhar. E você pode ter essa certeza. Tá? Então, assim, se pode continuar fazendo que nada acontece, o problema é que quando o problema chegar para você, já vai chegar uma não operação mesmo, entendeu? A marca suspende qualquer negócio no Brasil ou no mundo. Basta o detentor da marca pedir assim, não autorizo. Esse brasileiro, gente, falou comigo que vai pedir a não comercialização de 2 milhões de dólares anuais dessa empresa chinesa aqui. Eu falei, nossa, isso vai dar um rolo, uma briga, uma confusão, que eu estou até vendo. Ele vai impedir a importação dos outros compradores da mercadoria, simplesmente. Vocês estão entendendo? Isso vai caber a China resolver, nem é quem compra aqui no Brasil, não. Esse problema, por exemplo, que vai resolver é realmente a China. A China vai ter que vir aqui no Brasil, contratar advogado e brigar pela marca dela, que foi um erro. Uhum. É um erro. Marca comercial é do dono, gente. Marca comercial não é passada a terceiros. Né, professor? Exatamente. A Marina e Abdul levantaram a mão. Marina. Olá. Olá. Então, eu acho que um caso que eu tenho recentemente, até alguém que eu trabalho próximo, no caso é meu namorado. Ele produz board games, esses jogos de mesa, né? E o que eu já conversei com ele, eu ainda engatinho, sou estudante de relações internacionais, mas claro que a gente já liga o radar para esse tipo de coisa. E também, sim, ele tem intenção de exportar esses jogos, né? Então, eu falei para ele a respeito disso. Então, vai envolver, além da patente, desse registro de marcas, também o direito autoral, não? Sim, mas Isso. tem que registrar. Direito autoral sem registro não vale nada no mundo. O direito autoral que tem validade, gente, é o antigo, né? Da Mona Lisa, do Michelangelo, por aí vai aí. Essas esculturas, esses quadros todos aí são reconhecidos pela parte aqui no Brasil, o IFAM, por exemplo, né? Que reconhece aleijadinho e tudo. Todo o resto, o direito autoral, precisa ser registrado, tá? É um jogo, o jogo também precisa ser registrado aqui no Brasil, porque senão você não consegue exportar. Quem que vai no mundo... Porque se você conseguir exportar, vai a maldade do seu comprador. Ele vai pegar o seu produto e registrar lá no país dele. Aí você perde o direito até de vender aqui no Brasil. Porque é um direito de autor. O direito de autor, pela lei, né, Berna, que é o caso, a gente pode exportar para todos os signatários de Berna, dá mais ou menos 177 países. E aí, você vai exportar esse jogo para um país que não está na Convenção de Berna. E aí? E aí você vai ter que registrar ele no país também, entendeu? Esse que é o problema da propriedade intelectual. Antes de vender qualquer propriedade intelectual, tem que entender como que ela funciona legalmente no Brasil. Eu vou registrar uma escultura de uma artista plástica recentemente aqui, gente. Escultura física, tá? Da artista plástica. Por quê? Porque como é uma escultura, ela vai dar a volta no mundo. Depende da fama que ela for ganhar. Vocês estão entendendo? Isso sempre depende do que vai acontecer. Mas sem esse registro no Brasil, ela vai perder a mercadoria no meio do caminho.
porque alguém vai pegar e registrar um desenho, e registrar assim. Porque piratas existem no mundo inteiro. Então, o direito de autor merece ser registrado. Livro, tudo. Eu atendi uma médica recentemente, famosa aqui no Brasil, que africana está publicando o livro dela lá na África. Vocês estão entendendo? Mas o quê? Tem que estar registrado esse livro aqui da Biblioteca Nacional. Porque se não tiver registrado, pensa, gente, como é mais fácil você fazer a prova de uma propriedade intelectual através do registro que ela tem. Toda propriedade intelectual merece o registro, inclusive o software, tá, pessoal? A inteligência artificial no Brasil hoje ela é um direito de autor. O que acontece no direito de autor? Não tem nem como registrar, tá? Sério, no Brasil hoje está assim, mas vai que amanhã muda o INPI, né? Mas o que acontece? Se você vai registrar essa inteligência artificial, por exemplo, para um país que não entende que é um direito de autor, você vai ter que registrar ela no país. E com certeza esse país vai ter um campo de registro da IA lá. Tá? Isso aí vocês nem precisam preocupar, mas vai ter que chamar alguém para registrar lá. Então, é assim, toda vez, direito de autor também, seja música, tem que estar registrada na autoridade competente. Aqui no Brasil, gente, cada um desses que eu falei, jogos, escultura, tem um registro em cada lugar, tá? Quem é chefe disso aí é a Biblioteca Nacional, mas na Biblioteca Nacional vai X. Um monte de Y vai nos outras instituições, tudo parceiras e tudo do governo federal aqui, que tudo dá um registro para tudo. Sem registro, a gente não exporta obra de arte, tá? Esquece. Nem outro dia, outro me perguntou assim, eu tenho uma escultura que é conhecida aqui no Brasil, que vale 30 mil reais. Se eu vender para o exterior, eu posso vender por 60 mil dólares? Eu falei assim, querido, eu até conheço galeria na França que poderia comprar a sua escultura para vender. Só que, se ela não tiver um registro aqui no Brasil, eu vou nem oferecer para ele. Esquece. Porque Então, todo entendi. mundo precisa de ter esse lastro. Então, os jogos também físicos, principalmente se for físico, é registro. Se for outro tipo de jogo, também é tudo registro. Sempre tem que ter o registro. Tem que lembrar que falou propriedade intelectual, é a marca do produto, o nome, porque produto a gente pode ter, né? Produto com marca, exemplo, Nestlé é uma marca, Leite Moça é um produto com marca. Então, assim, a gente pode ter um produto com marca e também a empresa com a marca, tá? Quantas propriedades intelectuais uma empresa pode ter? 1 milhão, gente. Coca-Cola tem mais de 100, Chili Beans tem mais de 100. Então, assim, podemos ter muitas propriedades intelectuais, só marca, desenho, patente, várias, entendeu? Mas cada um é um, cada um é uma, e rodar o mundo significa proteção, porque se não proteger, no meio do caminho vai perder. Ana Paula, Ok. muito obrigada. Eu te agradeço muito. Ana Paula, também tem o senhor Abdul, que tem a mão levantada. Abdul, olá. Olá, boa tarde. Olá. É um prazer fazer parte do webinar. Obrigado desde já à iniciativa. E com relação à pergunta que eu queria fazer, a Ana Paula já começou por responder nesta observação que ela começou por fazer na resposta que estava a dar à Marina, que tinha a ver com os acordos e convenções internacionais nos quais o Brasil é signatário. Eu ia meio que chamar a atenção para esse recurso que se pode começar a pensar, ou neste caso, em termos de esclarecimento, o Brasil faz parte de algumas convenções e tratados internacionais que pode ser uma forma de proteção inicial que pode oferecer, portanto, às empresas, mas desde já é sempre importante que um profissional esteja por trás, que possa, de facto, esclarecer à empresa, porque mesmo fazendo parte de convenções e tratados internacionais, é necessário que isso também exista um período
em relação ao país em que se pretende exportar, existem processos que têm que ser também desenvolvidos no país de destino também. Pronto, é mais ou menos um chamado de atenção barra pergunta, ok? A gente, quando vai exportar uma propriedade intelectual, no caso de uma escultura, um jogo, a gente faz contrato escrito. Pelo amor de Deus, o pessoal do agronegócio é mestre de vender mercadoria sem contrato escrito. A gente faz o contrato escrito, né? Até da PI que a gente vai vender. Não tem que ter contrato, porque sem contrato, gente, o prejuízo é alto. Se der problema, porque se, né? Mas o se acontece cada dia mais, cada dia eu escuto. Eu vou numa feira internacional, fulano perdeu 40 milhões no Canadá, 60 milhões ali, não sei quantos milhões aqui, 150 milhões de prejuízo, Paraná, qualquer valor é assim, normal. Ok, Ana Paula, se me permite, dois exemplos sobre esse assunto. Voltamos um instantinho sobre o assunto de marcas. Não sei se de conhecimento geral, a Itália perde por ano algo ao redor de 80 bilhões de dólares pelo Italian Sounding, o sonido italiano. O mais conhecido é o tal de parmesan, que em italiano é parmigiano reggiano. Parmigiano reggiano quer dizer um queijo que é feito entre as cidades de Parma e Reggio Emilia, cerca de Bologna. E em todo o mundo se faz o tal de parmesan. Não sei, mussarela é um lugar de mozzarella. Então, aquilo que soa parece italiano, mas não é. Itália perde 80 bilhões de dólares por esse motivo. Indicação geográfica, denominação de origem, eu estava até no meu Instagram, eu falo muito que a gente dá parabéns até para o Brasil, que reconhece cada dia mais algum café, alguma coisa de alguma região, por quê? É muito complicado quantos milhões de dólares se perde um queijo canastra se ele não tivesse a denominação de origem aqui da região da canastra. Lá na Itália, perde muitos milhões de dólares anuais. Isso a gente faz esses valuation, a gente consegue verificar. E é uma propriedade intelectual também que tem registro, pessoal. Indicação de origem, denominação de origem que a gente fala, indicação geográfica, a gente precisa registrar no Brasil todo para poder exportar, sim. Região produz cachaça, produz vinho, a de vinho a gente já está aí registrada, produz cachaça, interior de Minas Gerais, região do Rio de Janeiro. Então, tem um monte de casos que a gente já tem registrado e tem que respeitar, seja lá na Itália. E isso é um problema, imagina, a própria não reconhecer, não fazer o registro das suas regiões, como a indicação geográfica, eu acredito porque a gente tem isso com o champanhe, e é super importante. Eu estou aqui dando um tablet, Tom, meu filho. Mas aí é isso, gente. É muito cuidado. Rapidissimamente, um assunto de patente. Uma empresa brasileira foi na feira de Hannover. Hannover é a primeira feira mundial na área de eletroeletrônica. Viu um aparelho que se chama um seccionador sob carga. Não quis comprar a tecnologia. Naquela época, as taxas de importação, a estrutura de custos de importação no Brasil era mais maquiavélica do que atualmente. Moral da história, não era possível importar, ou era muito caro, a empresa não queria pagar a tecnologia, simplesmente comprou uma chave, falo de um aparelho grandote, levou para o Brasil e integralmente copiou esse produto alemão e começou a vender no Brasil. Quando o alemão se deu conta da coisa,
ele não tinha registrado a patente no Brasil. Então, a empresa brasileira, com alguns pequenas mudanças, não, o produto é meu. Bom, passaram 2 anos, a empresa brasileira participou de uma feira no Chile, com um stand mostrando o produto que tinha copiado da empresa alemã. Mas a empresa brasileira, mais uma vez, você antes de ir numa feira tem que se informar. A empresa brasileira não sabia que a patente desse produto estava registrada no Chile. Então, obviamente, tinha o dono alemão estava na feira no Chile, quando viu o stand brasileiro, chamou os carabineiros, que é a polícia chilena, e mandou fechar o stand na hora. A. B. Processou a empresa. E, fechando, existem várias plataformas a nível internacional, vamos chamar de um banco de dados de patentes. E às vezes acontece que você gasta um montão de dinheiro e de tempo inventando algo que já foi inventado. Isso já aconteceu várias vezes. Então, antes de você gastar fósforo para inventar algo, estou falando de produtos de um certo nível, a minha área de proveniência é a área de eletromecânica, engenharia, etc. Dá uma olhada se nesse banco de dados existe um produto parecido com aquilo que você está pensando de desenvolver. E, às vezes, as patentes, quando estão caducando, se você registrou por 5, 10, 25 ou 50 anos, obviamente pode custar menos. Moral da história, agora, nesse momento, eu não tenho link, mas existem plataformas de banco de dados de patentes. Obviamente, os vários INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, dos vários países do mundo, jogam dados e existe uma macro plataforma de um banco de patentes. Isso pode ser útil para alguém que está pensando de inventar um produto que talvez já foi inventado. Aceleramos. Ana Paula, marca, patente, o assunto mais, eu diria que dá mais problema porque é o mais típico, e a gente faz isso todo dia, são os contratos. Eu encontrei na minha vida de consultor e de gerente de exportação, muita gente, eu pergunto, você tem contrato? Não, a gente vende na base do fio do bigode, ou na confiança. Além de ser um instrumento jurídico, eu considero o contrato também uma ruta, um caminho. Você vai fazer A, B, C, D. Eu vou fazer pá, 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 pá. Então, para a gente não sair do trilho. Moral da história, contrato tem um montão de problemas. Porque tem gente que copia de internet, pensa para o GPT de fazer um contrato para a Tailândia, se não para o Senegal. Ou tem gente que nem sequer tem contrato, pensando, eu não vou fazer contrato com o meu agente, porque se amanhã eu encontro alguém melhor do que ele, não tendo contrato, eu vou trocar. Mas não é assim, porque em muitos países existe uma praxe equivalente a um contrato. A. B. Se eu não faço um contrato com alguém com quem sou parceiro, estou trabalhando, estão brincando, porque eu não confio nele, porque espero de encontrar uma alternativa melhor. Ele, que também é vivo, sabe que eu estou pensando em uma alternativa melhor, não vai investir muito em mim. Eu não investo nele, ele não investe em mim, adivinham qual é o resultado dessa parceria, entre aspas. Então, Ana Paula, imagino que também nessa área, obviamente, você deve ter visto um montão de casos. Por favor, nos contam 2 casos de desventuras por contratos mal feitos ou por falta de contrato. Pois é, contrato
A gente tem 1 milhão de contratos internacionais, compra e venda, que é o contrato de exportação. A gente tem o de distribuição, a gente também tem o de representante comercial. Tudo sem contrato. Ô, gente, não queira que alguém de outro país compre uma mercadoria de você ou contrate um serviço sem um contrato escrito. Porque se der um problema, eu sinto muito que você vai acionar o judiciário local. Às vezes o judiciário depende muito do país, é caríssimo, às vezes ele é horrível, às vezes ele é muito demorado, igual o do Brasil, né? Então, assim, a gente tem toda uma problemada em não fazer contrato. Contrato em uma operação de comércio internacional, seja ela importação ou exportação, é o que é a lei entre as partes. Por que é a lei entre as partes? Vocês acham que se faz uma negociação de uma venda de qualquer produto do esporte, se for do agronegócio, por exemplo, vamos supor, soja, para a China, vai vende uma soja para a China e não faz nenhum contrato? Letra A. Que país que vai ser o país responsável da negociação? Letra B, qual que é a lei aplicável? Aí vocês deixam o judiciário interpretar do jeito que o judiciário quiser. E quando você faz um contrato, você coloca a lei, geralmente no de compra e venda, é do vendedor. Existe uma praxe internacional em algumas mercadorias, que eu não vou entrar em questão agora, que escolhe país X ou Y e tribunal de arbitragem em país X ou Y. Mas, regra geral, é a lei do vendedor, porque é o vendedor que está tirando a mercadoria, é o que pode sofrer um não pagamento em cima da mercadoria e etc. Você sabe o que o contrato evita? Ele evita também uma coisa que eu vi outro dia num grupo que eu fazia parte. Uma empresa brasileira fez a compra de um alimento, que a hora que chegou aqui na alfândega só tinha 2 meses para vencer. Então, pediu a Receita Federal para incinerar a mercadoria. A Receita falou não. Aí eu falei assim, tem contrato? Ela falou, mas não é caso de contrato, é caso de aduaneiro. Não, meu amor, se tivesse um contrato escrito sobre o prazo de validade, que você compra sua mercadoria, não precisaria de tentar a Receita Federal para incinerar a mercadoria, entendeu? Você entende? Por quê? O contrato a gente coloca leis e obrigações de todas as partes, né? Eu vou fazer X e eu vou fazer Y. Quando é uma mercadoria ainda mais perecível, essa então eu acho mais grave do mundo de não ter contrato, é porque quando a gente tem uma mercadoria, tipo café, soja, o que for, a gente tem assim, eu tenho essa validade, vai ser nessa colheita, vai ser nesse tipo, a tipificação dele todinha. Porque mesmo que o Brasil tenha a Convenção de Viena hoje em contrato internacional, isso só facilita o advogado para o advogado escrever. Não tira a responsabilidade da parte. Jamais. E nunca tira. Vocês entendem? Então, é sempre um grande problema. Porque se houver algum problema com a mercadoria, que é muito comum, entregar fora do prazo. O meu contrato de fornecimento. O chinês está despachando a mercadoria aqui do jeito que ele quer. Tá, despacha. Faz contrato não, você vê, ficar endividado, mega endividado. Se o chinês sair disparar a mercadoria assim para você, para chegar aqui no Brasil, ó, pá, vai mandando, e não tem um documento que rege a obrigação, o que você vai fazer? Vai ficar pagando conta a mais, vai colocando aqui um estoque absurdo aqui no Brasil, sabe? Então, as pessoas precisam ter um pouquinho de mais cuidado com o negócio delas, porque quebra a empresa. Falta de contrato quebra uma empresa. Eu conheço empresa no Brasil quebrada porque não tinha um contrato de importação e o contrato de fornecimento de mercadoria, né? Para ela aqui montada. Eu conheço o dono da empresa. Ele vive com remédio controlado hoje, pagando dívida de banco, dívida de governo, dívida, e abaixo de remédio controlado. Vocês estão entendendo? Tudo porque ele já chegou à conclusão, tudo porque ele não tinha um contrato.
que se tivesse o contrato da mercadoria, controlava até o chinês, gente, até quando que o chinês mandaria mercadoria, em que quantidade. Tudo isso a gente escreve num contrato, não é na conversa de WhatsApp, não é no e-mail, o Incoterm não tem nada a ver com isso, e muito menos o pagamento da mercadoria tem a ver com o modus operandi, com a operação da mercadoria, sabe? Ah, fica caro contratar o advogado? Não, gente, o advogado é investimento do negócio, né, professor? O advogado é o profissional vai redigir o contrato, então ele faz o documento para ter validade. Porque eu acho, sem brincadeira com vocês, extremamente risco enfiar uma mercadoria, seja que for para essa turma desse mercado da saudade, que é micro operações, num país cujo brasileiro fala assim, ele vai comprar pouquinho. Não, não vai nessa, não. Sabe por quê? Se no dia de amanhã os Estados Unidos da América virar um mercado bom para você, porque a gente tem empresa de queijo aqui, né, gente, no Brasil, que vende muito bem lá nos Estados Unidos, obrigada, tá? Então, você também pode, se você for da área do queijo. Então, assim, tudo é mudança, é que eu falo. A gente tem que adaptar a empresa para fazer o negócio, mas se não fizer contrato escrito com um micro importador seu, com um gigante comprador, também vou falar com vocês. Não adianta chamar o advogado depois que você assinou um contrato com o seu comprador lá na Ásia. Seu contrato de 3 milhões de dólares anuais, está aí, ó, ele está aí ativo, você vai ter que cumprir na sua fabricação para poder despachar isso lá para a Ásia. Não adianta chamar, o que eu faço agora? Agora você se vira. Porque você assinou. Não assina nada sem advogado, não assina nada. Porque se tiver alguma cláusula, te pediram muita mercadoria de uma vez, porque o ideal do contrato de distribuição é a lei local, contrato de distribuição, o que equivale nele? É a lei do país onde a distribuição tem que ocorrer, correto? Alguém entende diferente? Se a distribuição vai acontecer no Brasil, é a lei brasileira. Se vai nos Estados Unidos, é a lei americana. E por aí vai. Para a distribuição e o representante comercial, a mesma coisa. Um contrato de representante comercial serve em espanhol para a América Latina toda? Não, não serve. Cada país tem sua lei. A mesma coisa da distribuição. O Brasil, infelizmente, não chegou a reformar essa legislação ainda, né? Código comercial, né? Enfim, a gente não tem uma lei de distribuição aqui, a gente aplica normas da representação na distribuição, mas a gente tem um monte de países aqui da América Latina, por exemplo, que tem as duas leis, distribuição e representação, distribuição e representação. Então, tem que olhar com quem eu vou negociar. Eu vou negociar com quem? Contrato escrito. Vai ser um contrato do Civil Law, direito civil, ou da Common Law, direito, né? Vai ser de vai ser que contrato? Vai usar a Convenção de Viena ou não vai usar a Convenção? A Convenção de Compra e Venda, né? A medida da Convenção ou não vai usar a medida da Convenção? O Brasil pode usar hoje a Convenção para todos os negócios que ele faz, até com países não signatários da Convenção, assim entende o Judiciário brasileiro. Mas e o estrangeiro? Porque não adianta nada, gente, em negócios internacionais, o Brasil entendeu uma coisa e o outro país entendeu outra. O que interessa é que em contrato internacional, ou se escolhe a arbitragem para resolver conflitos, ou a mediação. Tudo vai depender dos valores, porque a gente nomear um tribunal arbitral num contrato vai depender do valor da operação, se vale a pena pagar ou se não vale. Tudo isso a gente coloca num contrato, porque senão é prejuízo. Ok, Ana Paula, grato. Vamos acelerando. Alguns também comentários ou se posso dar algum aporte sobre isso. Eu já vi contratos tipo nosso representante para a área do Caribe.
Quer dizer Caribe? Normalmente a gente pensa que as ilhas, sei lá, Cuba, Santo Domingo, a companhia, mas Caribe também é Venezuela, é Colômbia, companhia. Vi um contrato, o nosso representante para Est Europa. Onde começa a Est Europa? Em Viena, em Praga? Quer dizer, por favor, se diz no Brasil em português, dá os nomes aos bois. Para os seguintes países, A, B, C, D. Um ponto. Um outro ponto, quando a gente trabalhava muito com catálogos, hoje em dia, website, etc., com catálogo dizia, eu vi também contrato, o nosso representante para os produtos que constam no catálogo anexo. Ponto. E se amanhã ele mudar o catálogo, seria mínimo importante você numerar o catálogo do tipo catálogo será do dia 25 de novembro, revisão 1. Se você inventar alguma coisa que não está nesse catálogo, pode dar algum problema. Talvez o teu agente ou o teu distribuidor pode não exigir que ele venda também os produtos que você incluiu depois. Um erro que fez a empresa na qual eu trabalhava, falando de contratos mal feitos, nós fizemos da Itália para o Brasil uma transferência de tecnologia. Em duas palavras, a gente ensina alguém a fazer o produto que você está fazendo. É a última coisa que quer fazer um exportador, mas era a última opção para a gente entrar no mercado brasileiro. Bom, moral da história. Eu primeiro fiz uma pesquisa de mercado, transferimos tecnologia, enviamos ao nosso diretor técnico, treinamos o pessoal a fazer o nosso produto. Cada 3 vezes por ano, eles nos enviavam o produto fabricado no Brasil, no nosso laboratório, para a gente testar, para controlar, monitorar a qualidade. Passaram 2 anos, houve uma licitação internacional no Paraguai de aparelhos que a gente estava fabricando e aparelhos que a gente tinha transferido tecnologia para o Brasil. Como vocês sabem, uma licitação internacional tem um determinado dia, uma determinada hora, e eu encontrei na mesa do pessoal que estava apresentando ofertas o nosso licenciatário, o pessoal que tinha comprado a nossa licença. Obviamente eu falei para ele, mas como é que você está por aqui? Não, você não pode exportar. Ah, mas no contrato não está. De fato, no contrato a gente não delimitou, não falou. A tecnologia é válida somente para o território do Brasil. Ponto. A gente não colocou essa cláusula e ele se sentiu na obrigação ou na liberdade de praticamente nos fez concorrência. E uma outra coisa, e termino, gente, condições gerais de vendas. General Terms of Supply. Muitas vezes o pessoal não anexa a oferta às condições gerais de venda, a oferta, a lista de preço, etc, etc. Você não colocando as tuas condições gerais de vendas, o importador pode pensar que você está aceitando implicitamente as condições gerais de compra dele. Abre e fecha parênteses. Claro que depende do poder de fogo que você tem, do poder contratual. Se você está vendendo para Walmart ou para General Motors, se você reclamar, ele vai te dizer, olha, tem 35 aí na fila. Mas, por via da dúvida, mínimo ele vai te dizer, olha, meu amigo, eu não aceito as tuas condições gerais de venda. As minhas condições gerais de compra são pá. Moral, por favor, condições gerais de vendas é também um instrumento legal. Então, você tem que colocar, tem que anexar, normalmente no verso atrás da oferta, essas são as nossas condições gerais de venda. E, fechando mesmo, falando, Ana Paula falava de distribuidora, agente, etc. Quando nós escolhemos como entrar no mercado, tem 20 formas diferentes de entrar no mercado. Obviamente depende do produto, do tamanho da empresa, etc, etc. Mas às vezes a gente fica na dúvida, que faço?
Vou buscar um agente, que eu vou pagar por comissão, ou vou buscar um distribuidor, que eu mando um container para ele talvez vai colocar a marca dele, se a minha marca não é conhecida, e aí vai vendendo. Cuidado, por favor, a verificar, porque às vezes você, no lugar de buscar um agente, te convém buscar um distribuidor, porque tem países que se você rescinde um contrato com um agente, a figura jurídica do agente é extremamente protegida pela legislação local. É como se você estivesse mandando embora o seu funcionário, que é complicadíssimo. Indenizações, etc, etc. Moral da história, verifica nos países onde você está entrando o aspecto legal de um contrato de agente, de acordo com a legislação local, e um contrato de distribuidor. E aí você pode, a paridade de condições, pode optar. Claro que o agente faz um tipo de trabalho, o distribuidor faz um outro tipo de trabalho. Na dúvida, verifica esse assunto se o agente é sumamente protegido e, no caso de problema, você vai ter muito estrago a nível de prejuízo financeiro. Bom, Ana Paula, eu me preocupo que o tempo está voando. Para fechar, sugiro, nos dá, por favor, umas dicas em toda essa área, macro área de aspectos legais, quais são os cuidados que nós devemos tomar quando a gente entra na exportação. Também faço uma outra parêntese. Eu sempre sugiro para os exportadores, você, antes de entrar na exportação, por favor, faça uma avaliação por quanto você anda. Porque se você vai fazer essa avaliação durante, vai te custar muito mais, ou até não vai poder fazer. É a mesma coisa do contrato. Se você faz um contrato copiado da internet, ou você nem faz contrato, quer dizer, você não teve a assistência de um advogado, e depois tem algum problema durante, vai te custar muito mais. Então, moral da história. Ana Paula, umas dicas gerais sobre como a gente tomar precauções na parte legal na área de exportação. A parte legal da área da exportação precisa também de um advogado e não dá para fugir disso. É ilusão achar que consegue fazer uma exportação para qualquer país do mundo sem acompanhamento de um advogado. Isso porque, se é para ter sucesso em algum país do mundo, do mesmo jeito que tem aqui no Brasil, tem que trabalhar conforme as leis do país. Cada país tem um corpo de leis, o Brasil tem as dele, os Estados Unidos têm as dele, e assim por diante. Cada país, mesmo o menor país da América Latina, ele tem um corpo de leis que a gente tem obrigação de respeitar, porque nós fazemos atividades da área privada, tá? Então, um monte de leis está em cima da nossa cabeça. Não só leis de comércio exterior, mas tem leis dos países, né? Não só tributário, não só consumidor, não só comercial, mas a gente tem também propriedade intelectual, a gente tem também contratos. Contrato é culturalmente milenar, tá? Quando você negocia com uma parte e ela não te pede contrato, ele pensa assim, tadinho, desconhece as normas de direito internacional, ponto. Quando não fala com você, você não conhece as normas de direito internacional, entendeu? É isso que acontece. O comprador da sua mercadoria, ele acha ótimo você vender sem contrato, sabe? Sinceramente, porque ele já sabe, ele tem anos de experiência que o brasileiro, então ele sabe muito bem como ele vai conseguir ganhar o dinheiro dele aqui no Brasil. Como ele já sabe tudo, entendeu? Então, assim, contrato é a lei entre as partes em uma operação de compra e venda, em uma operação de representação, de distribuição também, entendeu? Até de importação também é lei. O contrato é a lei que vai operar o seu negócio. Pensa muito bem antes de exportar qualquer produto, principalmente o alimentício,
o que vai fazer, porque o alimentício ser barrado mundo afora é perder a mercadoria. Geralmente, quando é um granito da vida, que eu já vi dar problemas de granito lá no Japão, na China, já vi dar muito problema com mármore e granito mundo afora. Mas quando você tem um contrato escrito, é mais fácil, sim, de resolver o problema. A mercadoria que não é perecível, ela pode até ser revendida para outros clientes mundo afora, mas o alimento, não. Aliás, nem toda mercadoria é perecível. Muitas vezes o Brasil faz um mármore cortado para uma empresa que pediu lá nos Estados Unidos, e essa mercadoria foi preparada só para um estabelecimento ali, ó. Ela está com marca, está com tudo. Tenha um contrato escrito, tá? Porque você não sabe, às vezes até quem vai comprar sua mercadoria pode quebrar do dia para a noite, mas tenha sempre o contrato escrito. O contrato no Brasil, ele é visto como um título executivo, né? Que a gente executa ele, tá bom? Quando não tem contrato, é uma ação de cobrança, né? Aí a ação de cobrança leva muito tempo, mas uma execução é muito mais rápida no judiciário, por exemplo. E se a gente não usar o judiciário, que a regra geral de contrato internacional é utilizar a arbitragem para resolver conflitos que não são de ordem pública. Utilizar um tribunal arbitral é muito mais rápido e eficaz que qualquer judiciário mundo afora, tá? Porque o tribunal arbitral, a gente coloca árbitros especialistas no tema, seja no Brasil, seja em qualquer país do mundo. Então, aqueles profissionais conseguem resolver o conflito melhor que muito judiciário mundo afora, tá? Tem que lembrar disso. O contrato prevê prazo de mercadoria, a lei aplicável, sabe? Prazo de entrega de mercadoria. Então, a gente tem, assim, um mundo de cláusulas, que eu vou chamar de cláusulas que a gente tem que verificar. Durante a negociação também, que não pode ser pelo WhatsApp, que também não pode ser por e-mail, tá bom? A negociação também é um instituto que também precisa ser escrito em documento, porque é baseado nesse documento da negociação que muitas vezes o advogado consegue redigir o contrato, tá? De compra e venda. Por quê? Porque é durante a negociação que a gente combina tudo sobre o produto, o Incoterm, o pagamento, todas as cláusulas. Por exemplo, pode ter no exterior alguém que não queira comprar um alimento brasileiro com menos de 6 meses de validade. Não faz contrato escrito, não, você vê. Faz não, despacha esse produto sem contrato escrito com prazo de validade curto. Vamos ver se o seu comprador vai querer. E se o comprador falar assim, não compro, o seu prejuízo está aí, você está entendendo? Então, assim, você tem que ter muito cuidado. Ana Paula, mi permito di acrescentar prazo di entrega, também é um dos temas que dá muito problema, e que tem contratos que diz oferta, prazo de entrega 60 dias depois do pedido, ponto. E se o pedido não corresponde à oferta, A. B. E se ele, durante o pedido, quer alguma muda, algo, não sei, forma de transporte, quantidade, características, etc., etc., importantíssimo definir quando começa a contar o conta-quilômetro aí do prazo de entrega A. B, no caso, durante o pedido, tiver alguma solicitação de mudança, se podemos fazer. Primeiro, aceitamos, não aceitamos a partir da quando falta X dias. E, obviamente, também o prazo de entrega será postergado, será prorrogado. Moral, gente, como vocês percebem, eu gostaria também de, faz parte desse nosso tema, mas é algo que casa com o contrato. O contrato nos põe em um trilho. O contrato é um instrumento jurídico, é uma ruta de trabalho. Lembro particularmente aos novatos, digamos assim, que
não digo junto com o contrato, mas paralelamente ao contrato, vai algo que também a gente dá muita pouca importância: cultura de negociação. Porque talvez você faz um contrato fantástico, mas você não entra em sincronia com o teu parceiro. Então, também cuidado a forma de negociar. É isso, Ana Paula. Eu diria que nós estamos um pouco abusando do tempo dos participantes. Eu me desculpe muitíssimo pelo problema técnico que nós tivemos. Provavelmente foi o meu Apple que não estava adaptado. Se você tem algo para acrescentar, me deixa a palavra e depois a gente se despede dos amigos. Alguém tem alguma pergunta? Eu agradeço a presença de todos. Eu vou ter que fazer uma edição, provavelmente, para disponibilizar o link da gravação, tá bom? Mas ele está gravado sim, está gravando ainda. Agradeço todos vocês. E se precisar, pode nos chamar, né, professora? Entrar em contato, em caso tiver alguma dúvida e tudo. Podem nos chamar. Eu vou encerrar a gravação também. Não consigo encerrar porque está automático aqui. E se alguém tiver alguma pergunta, a gente já responde. Tá joia? Eu só tenho a agradecer, viu, Ana Paula, pela oportunidade, também o Minervini ter falado com a gente. Foi, para mim, muito enriquecedor, já que eu estou aí a engatinhar nessa área, que é uma área que já sou extremamente apaixonada. Então, gosto demais de ouvir, ter outras visões, outros direcionamentos. Então, eu digo que me enriqueceu muito, que eu passaria o dia com vocês. Que bom. Obrigado. Obrigada, Mais alguém? pessoal. Bom, se não tiver mais alguém, então, Ana Paula, encerramos. Muito, muito grato a você, foi bastante esclarecedora. Nós deixamos, obviamente, no tempo que nós tivemos, porém, demos uma boa panorâmica dos aspectos mais importantes, a parte legal, junto com a internacionalização das empresas. Eu vou colocar meu LinkedIn aqui para quem não tem, que eu acho que é interessante, pessoal. Eu acho que eu vou assinar o Google Meet assim que eu entrar no escritório, e aí eu tiro esse Teams, porque o Teams realmente é um pouco complicado, entendeu? Eu devo fazer isso, porque a gente vai fazer mais algumas lives daqui para frente, mas como já está na data de eu entrar no escritório, eu primeiro tenho que entrar no escritório, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o meu link do LinkedIn, outra novela, gente, achei. Tá mais fácil que tudo. Para quem não me tem no LinkedIn, o arroba da minha advocacia em português, eu vou escrever aqui, do Instagram, e o que mais? Então, tá joia, gente. Eu peço desculpas pela demora, mas prometo a vocês que os próximos a gente deve ter que fazer pelo Google mesmo. O Google é um pouquinho mais simples. Esse aqui realmente é em Apple. Em Apple. Ele pode dar muito problema, sim. Isso é fato. Então, até mais, pessoal. Muito obrigada. Gente, obrigado. Uma boa tarde para vocês e até mais. Sucesso para vocês. Até mais. Obrigada. Obrigado a vocês.